gente começa falando com você, que assim como eu, deve ser daquelas pessoas que sempre sonhou em ter em casa, né? Um jardim bem lindo. Mas aí você lembra que ou você não mora numa casa, ou a sua casa não tem um espaço para ter aqueles vasos grandes e muitas folhagens. Ou também por um motivo muito mais simples, você não tem aquele famoso dedo verde para cuidar direitinho das plantas. Pois você sabia que as suculentas podem ser a solução perfeita para você? Porque essas plantas são de pequeno porte, são versáteis e muito práticas sim para cuidar. Eu fui conhecer uma colecionadora de suculentas que nos deu dicas valiosas de como cuidar das plantas e com vocês, a rainha da suculência. Há 4 anos, esse jardim é uma das paixões da sua dona. A Rose gosta tanto das suculentas que acha que tem mais de 2.000 exemplares de várias espécies. O amor é tanto que ela acaba fazendo mudas para vender e doar aos amigos. E é por isso que fomos até ela pegar as dicas de como cuidar direitinho das suculentas. Eu vejo muita gente que tem planta muitas vezes morrendo pela falta de conhecimento, né? Do cuidado, não é que não cuide, mas é a forma do cuidado errado. De repente, algumas com excesso de água, algumas com falta de água, desidratadas. Algumas morrem porque ficam velhas, né? Tem a sua vida útil a planta também. Suculentas são plantas que acumulam água em um ou mais dos seus tecidos e fazem isso por serem nativas de regiões secas. Assim, elas mantêm uma reserva para os períodos sem chuva. Os caules gordinhos estão, na verdade, cheios de água e por isso o nome que elas levam. Uma informação importante e que pouca gente sabe é que a maioria dos cactos e suculentas precisa de contato direto com o sol para viver. Vem cuidar que no dia a dia não tem estresse, porque elas ganham água da chuva, porque elas estão belíssimas por isso, por estarem no tempo. Você observa aqui que eu não tenho sombrite. Elas estão todas no tempo, elas estão no chão, elas estão recebendo aqui quase 100% a água da chuva. É muito legal vir para apreciar a beleza do jardim, mas a gente aproveita para aprender também. Rose, vamos lá, o que a gente vai aprender agora? Então, Tata, a gente vai estar fazendo um replante dessa planta aqui. Eu tenho aqui um vaso de barro. Vou falar pelo vaso de barro primeiro. O vaso de barro, agora no verão extremo, ele consome muita mais água. Porque como ele é barro, ele consome a água também. Então, se você molha, digamos, essa planta uma vez por semana, você pode estar molhando 2 vezes. Diferente do vaso de plástico, esse vaso não consome água. Então, aqui eu tenho, primeira coisa, sempre um vaso furado, né? A segunda, sempre com uma boa drenagem. Então, aqui pode ser argila, né? Pode ser carvão, eu uso muito carvão. Isopor. Depois da drenagem, também uma pequena camada de manta. Essa aqui é uma fibra de coco, né? É uma espécie de fibra, mas assim, você vai encontrar várias mantas, todas funcionam. Um dos cuidados, sempre olhar a raiz. Quando você fizer isso, já olha a raiz. Essa raiz está perfeita. Então aqui, pessoal, vai estar fazendo o replante. E eu vou cobrir a raiz, tá? Suculenta grande replantada, agora a gente vai para pequena, que certamente deve ser essas que você tem aí em casa, ganha de um amigo, compra numa floricultura e sempre deixa naquele vasinho. Não, agora a gente vai aprender como deixar essas suculentas lindas e felizes. É isso aí, vem comigo. Então, esse pequeno pote aqui não necessita de drenagem, tá? Nem de manta. Porém, quando eu trago uma pequena suculenta que vem nesse potinho, digamos, ou um maior, é necessário o replante, Tata, porque ela está do tamanho do vaso. Então, eu preciso fazer o replante dela para um vaso maior. Sempre trocando de vaso, pessoal, para que você consiga ter uma suculenta maior.
precisa chegar ali e socar o dedo agora Não, para não, baixar a terra. não precisa socar ela na terra. Ela gosta de ficar soltinha para a enraização trabalhar, para liberar as mudinhas e as flores. Você coloca ela no sol aos poucos. Uma semana fica de olho, até às 9, até às 10, até às 11. Talvez não precise, mas geralmente faz uma adaptação por uma semana, com amor, com carinho, e ela vai ficar belíssima. Nesse caso aqui, eu posso usar o pedrisco para decoração. Isso, tu pode usar para decoração. Então, lembrando, Tata, que esse pedrisco aqui, olha, ele é de pedras naturais, né? Não posso estar usando artificial, porque artificial ela não vai fazer bem para a planta. E quando eu coloco essa ou aquela branquinha, né? Antes eu sempre lavo ela, porque talvez o pó que ela tem possa ter alguma contaminação para a planta. E eu estou mostrando um grande problema das suculentas. Um grande problema de perca, mais que de água e mais que de excesso de seca ou de falta de água. Tá. Uma cochonilha, então é um bichinho assim, ó, você olhando ele não parece um bichinho. Ele vai passar batido, olha, ele vai passar despercebido, né? Então, se você vê a tua suculenta com folha murcha, com folha seca, ela está bem hidratada, ela está com drenagem boa, ela está ganhando água normal, mas ela começa folha seca, murcha, perder folha, então ela pode estar com esse pequeno problema aqui. Na raiz, você pode pegar ela, tirar do pote, levar embaixo da torneira e lavar, sai na hora. E replanta e tá tudo certo. Quanto à rega, no verão, o ideal é que ela seja feita uma vez por semana e no inverno, de 1 a 2 vezes por mês. Lembre de molhar apenas o solo e evite que a água caia sobre as folhinhas, pois elas podem apodrecer. As suculentas em miniatura são as mais difíceis de cuidar e precisam de atenção redobrada com a umidade dentro dos vasos. E para finalizar, as suculentas crescem mais fortes no outono e na primavera. Eu não sei se eu estou mais encantada com a beleza das suculentas ou com o amor que a Rô passa no olhar quando ela fala das plantas dela. Eu não sei o que é depressão, eu não sei o que é tristeza para mim. Eu tô sempre feliz. Chego a sonhar com elas, eu amo todas e admiro muito as pessoas que curtem, que gostam, que amam, porque é uma coisa viva, uma coisa maravilhosa. Que lindeza, né, gente? Deixa eu deixar meu beijo para a Rô, que me recebeu super bem na casa dela. Diz que tem os meus exemplares lá. Calma que assim que der eu vou passar aí para pegar, tá? Pode deixar que agora com essas dicas, agora eu não vou matar mais nenhuma.